Oi, gente, porque muita gente acha que imigrar é muito fácil, não é. E muita gente também já escutou muitas histórias de muita gente que já veio e voltou. Eu mesma já escutei, já presenciei. Existem realmente, de fato, pessoas que vêm e voltam. Muitos dos casos, 80%, é por falta de organização, planejamento, que faz muita diferença. E mesmo você vindo planejado e organizado, ainda tem algumas dificuldades. Mas quando você já está um pouco preparado para essas dificuldades, você consegue se sair melhor. Então, eu tentei diminuir um pouco os problemas. Eu comecei a me organizar sozinha primeiro, porque no início o Guilherme ainda estava um pouco pensando se ia, se não ia, mas eu acreditava que era realmente a única solução. Não achava que ia ter uma melhora muito grande no Brasil tão rápido que a gente pudesse usufruir disso ainda jovem. Então eu já imaginava que isso ia acontecer e comecei a me organizar sozinha e esperei ele ter o tempo dele. E aí, como todo mundo, a primeira pesquisa fui para o Google, né? Pesquisar sobre como imigrar para Portugal. Cheguei num site muito bom chamado eurodicas.com.br, é um site brasileiro, e ele fala sobre diversos países. E aí ele tem uma abinha lá, eu vou tentar colocar aqui, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir, porque eu não sou muito boa com essa coisa de edição de vídeos, mas ele tem uma aba lá somente sobre Portugal, e ele é atualizado constantemente. E aí eu li esse site inteiro. Eu deixava ele aberto no meu notebook e eu li todas as páginas, todos os links que tinha lá sobre Portugal eu li. E são vários assuntos. A segunda pesquisa minha foi no YouTube. Só que assim, o YouTube, ele tá muito cheio de muita gente que, quero ser youtuber, quero ganhar dinheiro com isso, e fica fazendo um monte de baboseira e falando um monte de porcaria. Ou então, não sei porquê, tem uns brasileiros que chegam aqui e começam a meio que não querer ajudar o brasileiro que tá no Brasil, sabe? Umas coisas muito que eu não entendo. E aí começa a falar um monte de coisa ruim também, daqui e tal. E assim, eu acho que no YouTube a gente tem que aprender a filtrar um pouco das coisas que a gente lê e vê e acredita. É válido ler as coisas ruins que aconteceram com alguém, mas assim, não se deixar bater por essa energia negativa, mas aprender, né? O que será que aquela pessoa fez de errado ou de ruim para não ter dado certo, sabe? Alguma coisa. Porque não é possível que tenha 130 mil brasileiros e aí, sei lá, 1.000 brasileiros deram errado, mas 120 mil deu certo, sabe? Alguma coisa tá acontecendo. E aí eu lia as coisas ruins, as pessoas que voltaram tal, mas eu filtrava aquilo ali apenas como aprendizado. E aí, dentro do universo do YouTube, o canal que eu super indico é o canal chamado Maximizar. Eles já saíram até em entrevistas aí do Brasil, eles estão dando palestras, mas quando eu conheci, eles apenas eram youtubers mesmo. E assim, eles são um casal que moram aqui perto de mim até. Eu moro na cidade de Gaia, eles moram na cidade de Matosinhos, mas é tudo dentro do estado chamado Porto. Eles moram aqui bem perto e eu me baseei muito neles quando a gente decidiu que vinha para Porto. Então, eu também foi a mesma coisa. O canal deles eu assisti assim, do início ao fim. Eu botei na playlist, botei no primeiro vídeo e vim descendo, assistindo todos. E aí, o que acontece? Como eu comecei a ver muita coisa e adquirir muita informação, eu comecei a ver que eu não ia conseguir guardar aquilo tudo na memória, que eu precisava ter um arquivo. Então, eu criei um arquivo no Word e fui colocando tópicos e organizando ali. Por exemplo, documentos que eu preciso ter em Portugal. Aí eu coloquei NIS, NIF, autorização de residência, comprovante de morada, fui colocando. Aí eu colocava onde fazer, como fazer, quanto custa, quais documentos que precisa levar, entendeu? Eu fui organizando o máximo possível as coisas.
Aí, a partir disso, quando eu já estava um pouco organizada, já um pouco entendida das coisas, eu comecei a participar de grupos de Facebook e grupos do WhatsApp. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, porque é muita gente. Grupo de Facebook, né, aquele limite de 250 pessoas. Mas o grupo de Facebook é muita gente. É muita gente mesmo. Muita gente falando besteira também, falando bobagem, falando coisas que não sabe. Então, por isso que eu só entrei depois. Porque quando eu via gente falando merda, eu olhava, ignorava, porque eu sabia que tava falando merda. Outra coisa também muito importante, quando você pesquisar principalmente sobre documentos, vá ao site oficial, porque lá você vai ler as coisas. Por exemplo, autorização de residência. Quem determina aqui em Portugal é o SERF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E aí, toda vez que eu queria tirar alguma informação sobre isso, eu ia até lá. E aí eu lia lá como que estava determinado. Por quê? Como Portugal está dependendo muito da vinda dos imigrantes para cá, as leis aqui se alteram a todo tempo. Toda hora a lei está alterando. Por exemplo, tem uma lei aqui sobre trabalho com recibos verdes, que é o autônomo no Brasil. Esse trabalho, ele alterou dentro da minha pesquisa, eu pesquisei uns 2 anos, né, até vir. Ele alterou 3 vezes. Até eu vim. Dentro de 2 anos ele foi alterado 3 vezes. Graças a Deus sempre é para melhor. Mas para você ter ideia de como que se alteram as leis aqui. Teve uma outra também. Toda criança aqui até 13 anos ganha um cartão de passagem de ônibus, que ela não paga passagem. Aí eu cheguei, fiz a matrícula de Isabela, tal, tudo direitinho. Fui lá fazer o cartão dela para ela andar em 3 zonas, que é como se fossem 3 tipos de bairro. Mas no dia que eu fiz o cartão dela, foi alterado a lei. Aí, a partir de janeiro do ano que vem, não serão mais 3 zonas, vai ser todo o estado de Porto. Então, assim, aqui a lei altera todo o tempo, tem que estar sempre lendo, sempre pesquisando e de possíveis fontes confiáveis, porque é muita gente falando besteira, falando bobagem, falando coisa que não sabe. Tem uma galera também se aproveitando. Não é só brasileiro, mas como de outros lugares também, se aproveitando do sonho dos imigrantes. Então, fica vendendo coisas que não tem necessidade de venda, não tem necessidade de consultoria. Perguntaram assim, Bianca, você fez consultoria? Não. Não preciso, não precisei. Eu pesquisei tudo sozinha, eu li tudo sozinha. E eu vim sozinha, eu, meu marido e minha filha, e eu fiz tudo sozinha, porque tá tudo no site. E o que não tá no site, gente, eu cheguei aqui e perguntei. Tem umas informações desencontradas? Tem, mas, assim, vai, gente, vai que o negócio vai. Não tem necessidade de pagar. Eu vi histórias de pessoas que perderam 5, 7 mil reais por conta de contratar consultoria. Não tô dizendo que não existe serviço de consultoria honesto. Existe. Mas vale pesquisar bastante para não ser enganado, porque tá tendo, sim, gente especialista em fazer esse tipo de roubo, sabe? Uma vergonha, mas fazer o quê? Enfim, depois que eu me organizei, né, os documentos e tal, eu separei os documentos do Brasil que eu iria trazer para cá. Organizei também os documentos que eu iria ter que precisar aqui em Portugal para eu já chegar fazendo tudo que eu tinha que fazer. Fui no site do consulado, porque decidimos por vir com um visto, né? Então, fui no site do consulado, pesquisei todos os vistos que tinha, vi qual visto que se encaixava no nosso perfil, como pesquisar, os documentos necessários, todas as coisas. Solicitamos o visto, atualizamos o nosso passaporte, porque nosso passaporte estava vencendo de criança, então que vence quase que de ano a ano. E aí parti para uma parte mais difícil, que todo mundo me pergunta também, Bianca, quanto que você levou de dinheiro? Bianca, quanto que é necessário? Gente, isso é muito relativo de onde você vai morar, quantas pessoas compõem sua família e a qualidade de vida que vocês têm. Olha a criança aí. Então, por quê? Hoje eu moro na cidade de Gaia, né? A cidade de Gaia, saiu uma pesquisa agora, que é a 3ª cidade mais procurada dentro de Portugal. E é uma das melhores em qualidade de vida. Graças a Deus. Mas assim, o mercado imobiliário em Portugal agora tá assim, loucura. Loucura, loucura, loucura. As nossas despesas, para vocês terem ideia,
o valor do aluguel corresponde ao mesmo valor que a gente paga todas as contas. Todas as contas, água, luz, telefone, alimentação, academia, passagem, gasolina, tá. Se somar isso tudo, é o mesmo valor do aluguel. Assim, é absurdo. Infelizmente, o aluguel aqui tá muito caro. Além de estar caro, está muito concorrido. Porque não é imigrante só do Brasil que vem. Vem gente imigrando de muitos lugares. Então, assim, a galera já tá chegando aqui preparada pra briga imobiliária, porque é o que tá acontecendo, é uma briga imobiliária. Então, você já tem que chegar aqui, a não ser que você tenha um fiador, que isso aí já é outra questão. Nós não tínhamos. Se você não tiver um fiador, você já tem que chegar aqui preparado pro seguinte, pra pagar um aluguel e pelo menos 4 calções, que é o mínimo que a galera tá pedindo. Tem gente pedindo 6, 7, então, assim, tem que vir preparado pra isso. Outra questão, se você não vier empregado, que é muito difícil também, você já chegar contratado, você já separar aí pelo menos uns 6 meses de dinheiro. Por quê? Vai vir eu e minha esposa. Eu tô falando, gente, sempre em termos de família, tá? Se você é solteiro, é outra coisa. Mas vem você e sua esposa. Aí até arrumar aquelas coisas todas, botar criança na escola, isso e aquilo, e acertar os horários e tal, nunca que vai conseguir os dois trabalhar de uma vez só. Não vou dizer nunca, mas é muito difícil, entendeu? Então, assim, às vezes um consegue um emprego e aí o outro tá esperando ainda alguma coisa pra conseguir, não conseguiu ainda. Então, assim, o salário, às vezes, desse um não supre as necessidades de toda a família. Então, é sempre bom ter reserva. Eu peguei lá no site desse canal Maximizar, eles tinham lá os valores que eles gastavam em média. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esses valores, multipliquei por 12 e fiz uma reserva para um ano. Ai, Bianca, você tinha muito dinheiro? Não tinha muito dinheiro, não, gente. Não era rica, não. Nunca fui rica, não, tá? Só que assim, eu me organizei, eu me planejei. Quando eu decidi, há 2 anos, vou pra Portugal, eu simplesmente parei de gastar dinheiro. A única coisa que eu gastei de fato, porque assim, eu já tava pagando, era a minha formatura da faculdade, que, né, sempre foi um sonho da minha vida. Eu sempre gostei muito de festa. Quem me conhece sabe que eu adoro festa, adoro aniversário, gosto de tudo. E era uma coisa que eu lutei muito pra acontecer, a minha faculdade, né? Que de 5 anos foi quase 7. E eu precisava comemorar isso na minha vida e eu já tava pagando. Então eu terminei realmente de pagar a minha festa de formatura. Cheguei a cogitar a não pagar mais, mas já tava no meio do caminho, então continuei pagando. Fora isso, gente, eu não gastei dinheiro mais com nada, nada mesmo. Pra vocês terem ideia, eu cheguei aqui em Portugal com uma calça jeans. Era tudo que eu tinha, porque eu não queria comprar mais nada. Eu preferi não comprar nada do que ficar pensando no dinheiro. Então eu parei de comprar tudo. Parei de comprar roupa, sapato, tudo mesmo. Pra juntar o dinheiro o máximo que possível, pra não gastar lá e comprar aqui. Até porque aqui é tão barato, gente, é tão barato aqui, que você pode vir sem mala. Eu trouxe 2 malas, me arrependo. Tinha que ter trago nenhuma. Comprar tudo aqui, muito barato. Enfim, fiz essa organização financeira para 1 ano, pra gente poder sobreviver 1 ano sem trabalho. É o que a gente faz hoje? Não, a gente trabalha hoje, ele trabalha e eu trabalho também. Mas, se acontecer alguma emergência, tem uma reserva ali. Muito bom. Então, foi isso, mais ou menos, o formato que a gente se organizou. E depois eu vou falar, eu tô vendo aqui no meu caderninho. Depois eu vou falar com vocês um pouco no outro vídeo, que esse já tá dando 14 minutos. Vou falar com vocês um pouco sobre os documentos, né? Os documentos que eu organizei do Brasil, os documentos que eu organizei aqui e os documentos que eu organizei pro visto. Tá bom? Se alguém quiser, eu vou deixar uma caixinha de pergunta depois. Pode perguntar lá, porque, né, aqui tem que falar rapidinho, porque só dura 15 minutos o vídeo do IGTV, tá bom? Beijo.